dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram a sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom, e todos os termos da Fenícia, e tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas, metestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos, eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, a uma nação remota, porque o Senhor disse: proclamai isto entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração e em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Amém. Eu não sei se você já teve a oportunidade de evangelizar alguém e falar sobre o juízo final. Se você já teve essa oportunidade, se você já fez isso, você deve ter percebido que algumas pessoas acabam zombando por não acreditarem no juízo final. Essas pessoas zombam, tiram sarro, falam que é exagero, que é coisa da cabeça de crente, que é manipulação da religião para dominar as pessoas, para colocar pânico, pavor no coração das pessoas. Mas o que importa na vida é ser bonzinho, é ser uma pessoa que faz tudo certo, é ser uma pessoa honesta, enfim. As pessoas não gostam muito da ideia do juízo final. Aliás, não só os descrentes. Ao que tudo indica, as igrejas evangélicas também têm evitado um pouco a respeito do assunto. Pouco se fala sobre o juízo final. A gente não gosta, essa é a verdade. A gente gosta de ouvir mensagens que, de certa forma, nos levante o ânimo, nos dê um pouco de alegria, mensagens que geralmente massageiam o nosso ego. Quando a gente fala sobre o juízo final, vem o sentimento de cobrança, de responsabilidade, de um dia prestar contas a Deus. E como nem sempre a gente anda com a vida correta, ajustada, esse sentimento de pesar, de culpa, nos atormenta um pouco, então a gente evita falar sobre assuntos assim a respeito do juízo final. Pois bem, meus irmãos, o livro do profeta Joel não foge do assunto. O profeta Joel é muito objetivo. O Yom Yavé, dia do Senhor.
Esse é o objetivo do livro de Joel. O livro de Joel, nós discorremos os outros capítulos até aqui e falamos sobre o juízo que estava sobre o povo naquele momento, com os gafanhotos, com a seca. Era o juízo presente, o juízo de Deus que estava presente. Falamos a respeito do juízo iminente, a vinda de um exército poderoso que destruiria o povo, que os levaria cativo, que destruiria a cidade, que destruiria o templo. Aqui no capítulo 3 a gente vai perceber o que eles fizeram com Jerusalém, o que eles fizeram com o templo e pior, o que eles fizeram com o povo de Deus, com muita humilhação, levaram como escravos, distanciaram-os de suas terras, enfim, desconstruindo a história do povo de Deus. Mas o objetivo maior e mais claro aqui, nítido no capítulo 3, é exatamente sobre o dia do juízo final. O dia em que nós todos estaremos diante do Senhor. E como é que Joel faz isso? Se você prestou atenção no livro do profeta Joel, você vai ver que Joel apresentou como se fossem fotografias, como se ele tivesse o retrato de cada um dos momentos. Se você ouviu as outras mensagens e você disser assim, pastor, eu não entendi isso, eu tenho que ter compaixão da sua vida, porque não é possível. Nós estudamos todos esses capítulos e você tem que compreender o que Joel está dizendo aqui. Joel está retratando o juízo de forma progressiva. Ele está dizendo assim, olhem ao redor de vocês, olhem para o mundo de vocês, olhem para a igreja, olhem para os acontecimentos e vejam, eu estou fazendo cumprir a minha palavra e o meu juízo virá. Aqui no capítulo 3, Joel, diferente dos outros capítulos, como aquela foto que você tira de forma panorâmica, você já tirou uma foto assim? Você vislumbra o horizonte, você tira aquela fotografia, saem as montanhas, os rios, né, a estrada, enfim, aquela paisagem maravilhosa. Aqui parece que Joel dá um zoom na lente dele, ele pega a sua máquina, ele traz a imagem para mais perto de si, igual a gente faz com o celular, e ele começa a mostrar os detalhes da última fotografia, que é a fotografia do juízo final. Então nós olhamos para essa fotografia e cada detalhe conta aqui. Cada detalhe revela para nós como é que vai ser o dia do juízo final. Se você tem curiosidade para saber como vai ser o último dia, hoje você pode sanar todas as suas dúvidas no capítulo de número 3. E eu separei em 4 fotografias, 4 registros, 4 imagens diferentes. A primeira imagem é a imagem da corte. Nós vamos ver isso do versículo 1 ao versículo 8. Deus entra em juízo com os ímpios. A segunda imagem é a imagem da colheita. Os ímpios são reunidos para o juízo final. Versículo 9 ao versículo 13. A quarta fotografia, ou a quarta imagem, eu vou chamar de a tempestade. A chegada do dia do Senhor. Versículo 14 ao versículo 17. Você já viu a chegada de uma tempestade? O dia escurece, relâmpagos no céu, e você começa a ficar com medo, e você diz assim, vai vir uma tempestade muito forte. Essa é a terceira fotografia de Joel. A quarta e última, o jardim. O mundo restaurado de Deus, versículo 18 ao versículo 21. Vamos ver então cada uma dessas imagens ou dessas fotografias tiradas pela máquina fotográfica do profeta Joel. Primeiro então, irmãos, a corte. Deus então vai entrar em juízo contra os ímpios, verso 1 ao verso 8. Acompanhe comigo, por gentileza. Olha como começa o capítulo 3. Porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Joel enfaticamente diz o seguinte para nós: tudo o que acontece ao longo da história faz parte do propósito de Deus e está tudo calculado e debaixo do domínio de Deus. É por essa razão que ele diz assim, eis que naqueles dias e naquele tempo, quem é que vai remover, quem é que vai fazer? É o próprio Deus. Os ímpios acham que eles estão no controle de tudo. Os homens poderosos acham isso. Eles estão no domínio, principalmente aqueles que exercem o poder das leis, da justiça. Eles acham que estão no domínio. Mas, segundo a fotografia de Joel, eles estão correspondendo a uma vontade superior, que é
a vontade de Deus. E no dia do juízo final, todos os homens saberão que Deus é quem governa. E como é que eu entendo isso? Com algumas verdades que Joel vai destacar dentro dessa fotografia. Então, olhamos para a fotografia, agora vamos analisar cada detalhe dessa fotografia. Primeiro, nessa fotografia, nós vemos Deus formalizando uma acusação contra os ímpios. Agora no verso 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo. Vejam, Deus está formalizando uma acusação. Ele não só está convocando as pessoas para a sua corte, para o seu tribunal, como ele vai estabelecer o próprio julgamento. Então Deus aqui não é apenas o promotor de justiça, ele é o próprio juiz que lavra a sentença. Já começa a revelar para nós que é o próprio Deus quem vai fazer isso. Então ele convoca todos os ímpios. Uma segunda verdade aqui dentro dessa fotografia é que Deus não só formaliza, como ele então apresenta a sua acusação. Qual é a acusação? Verso 2. Por causa do meu povo e da minha herança, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Deus está dizendo assim, não só o povo pertence a mim, como a terra que vocês tomaram desse povo, pertence a eles porque eu dei para eles, porque eles são o meu povo. Então Deus agora ele vai começar não só a formalizar, mas ele vai apresentar então as acusações. Olha, vocês serão julgados porque vocês perseguiram o povo da aliança. Ao longo da história, a igreja sempre foi e ela sempre será perseguida. Os ímpios sempre perseguirão a igreja. Os homens ímpios não têm o menor interesse em assuntos que dizem respeito à eternidade. Os ímpios vivem apenas o agora. Os ímpios, eles vivem apenas em busca de luxúria, de prazer. Sei que vocês estão ouvindo o barulho de moto, né? Se vocês tiverem paciência, a hora que vocês forem embora, desçam a Carlos Lacerda para vocês verem a quantidade de jovens. Não são pessoas velhas, são jovens. Da última vez, eu acredito que passava de 1.000 jovens bebendo, uma menina se movimentando já em efeitos provavelmente do crack, funk, muita orgia, bagunça, imoralidade, assim, ali para todo mundo ver. É isso que os ímpios querem. Eles querem o pecado, eles querem viver assim. Eles não aceitam a ideia de que enquanto eles estão lá fora, bagunçando, usando drogas, vivendo de forma promíscua, existe um povo diferente, existe um povo santo, existe um povo que acredita sim nas palavras de Deus, existe um povo que foi chamado pelo Senhor, um povo eleito de Deus. Então, essas pessoas que vivem e dizem assim, que negócio de juízo final, que nada. Qualquer um desses jovens, se você perguntar, eles vão tirar sarro da nossa cara. Eles vão falar assim, vocês é que são bobos. Vocês ficam lá na igreja, vocês deveriam aproveitar o mundo, porque nós aproveitamos. Eles tiram sarro, porque eles não acreditam no juízo final. Eles e tantos outros. Mas Joel está dizendo aqui que o próprio Deus vai convocar e o próprio Deus vai formalizar a acusação. E a razão é por causa do meu povo que vocês fizeram sofrer. Verso 3, vejam o que os ímpios fizeram com o povo de Deus naquele tempo. Lançaram a sorte sobre o meu povo, deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beberem. O povo que dominou Judá, escravizou o povo de Deus, levou esse povo como escravo, venderam esse povo, levando-os para longe de sua terra, e a profecia de Joel diz que eles chegaram ao ponto de tomar um menino, um adolescente, menino de 12, 14 anos, e trocar por uma prostituta, mas não pela mulher, mas por uma noite de prazer. Eles chegaram ao ponto de dizer assim, se você dormir comigo essa noite, eu te dou esse menino para ser o seu escravo. Numa outra ocasião,
Um homem chega e diz assim: se você me der um odre de vinho para que eu beba a noite toda, eu te dou essa adolescente, essa menina, para ser escrava sua. Então, isso está incomodando o próprio Deus. E Deus então diz: por essa razão, porque vocês entregaram o meu povo, ou vendido como escravo por um valor irrisório, ou porque vocês trocaram por uma noite de prazer, ou por um odre de vinho, essa é a razão agora porque eu convoco vocês e faço a acusação. Agora, na fotografia, Deus vai estender a acusação. Deus vai apontar novos indícios e vai concluir que isso são provas de que esse povo deve ser julgado e condenado. Verso 4. E também que tendes vós comigo Tiro e Sidom e todos os termos da Fenícia. E tal é o pago que vós me dais, pois se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. Em outras palavras, para que a gente consiga entender melhor esse versículo, vocês vão colher o que vocês semearam. Vocês beberão o refluxo do fluxo venenoso de vocês. Vocês comerão do próprio vômito. Deus está dizendo para os ímpios: vocês serão julgados e condenados. Assim como alguém que, ao beber o vinho, sorverão a taça. Sabe o que é sorver? Quem geralmente gosta de tomar café e o café está muito quente, a pessoa não fica fazendo assim, não é? Incomoda? Antigamente, o vinho espumava demais. Então eles tomavam vinho e ficava aquela espuma, eles ficavam... Era tomar até o último gole. Deus está dizendo assim: vocês sorverão a minha ira até o último gole. Vocês receberão todo o meu juízo sobre vocês. É como se Deus estivesse dizendo assim: basta, não darei a vocês mais nenhuma oportunidade. Vocês não farão mais nada. Chega. E os homens que estão acostumados a fugir da condenação, principalmente homens poderosos, porque diz que a lei ela é uma para o pobre e outra para o rico, e a gente vê isso nos telejornais constantemente. Pessoas poderosas cometem crimes e rapidamente são soltas, ou sequer são presas, diferente do pobre. Mas esses homens que estão acostumados a fugir da condenação por causa do poder, eles jamais escaparão da justiça divina. Ainda na fotografia, nós encontramos Deus apontando essas novas provas. Verso 5. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas metestes nos vossos templos. Vocês não apenas venderam o meu povo, vocês não apenas pegaram os meus meninos e trocaram por uma prostituta. Vocês não apenas pegaram as minhas meninas e trocaram por um odre de vinho. Mas vocês saquearam o templo. Vocês pegaram todos os objetos de culto e introduziram no templo do Deus de vocês. Essa é a razão pela qual eu julgarei e condenarei vocês. Deus está dizendo que os ímpios serão julgados pelos seus pecados, dentre eles, perseguir o povo de Deus e tentar impedir o culto a Deus. Duas coisas pelas quais Deus zela: seu povo e o seu culto. Está aí a razão de sofrermos tantos ataques. Primeiro, no que diz respeito à igreja. O que é a igreja? Como identificar uma igreja? Quantas ideias nós temos aí permeando o mundo evangélico a respeito de igreja? E você olha e você diz assim: isso não é igreja. Mas as pessoas que frequentam determinados lugares acreditam que lá é igreja. Um outro ponto é o culto. E você olha e diz assim: isso não é um culto, isso é um show. Isso é uma apresentação. Mas as pessoas que frequentam aquele lugar achando que é igreja, que não é igreja, acham que é culto, que não é culto. E Deus está dizendo: vocês saquearam o meu templo, vocês roubaram os objetos do templo e vocês impediram o culto. Essa é a razão. Agora no verso 6. E vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos,
para os apartar para longe dos seus termos. Quanta crueldade! Não só vendendo como escravo, mas vendendo como escravo para um povo bem distante, para os gregos. Qual era o objetivo? Que aquelas crianças nunca mais retornassem para a sua terra de origem. Que aqueles que foram vendidos como escravo nunca mais voltassem para a sua terra. Assim, eles apagariam a história do povo judeu, eles apagariam o ensino a respeito do Deus de Israel, a respeito da Torá e a respeito do culto que era realizado no templo. O objetivo era apagar a história de Deus com o seu povo. E Deus continua dando essas evidências, e parece-nos, irmãos, que é a mesma coisa que nós enfrentamos atualmente. A igreja verdadeira é sempre questionada. É sempre questionada sobre o que ela faz. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim: isso não é igreja. As igrejas precisam ser diferentes. Nós precisamos fazer coisas diferentes. Nós precisamos ensinar novas coisas na igreja. Quantos métodos estão sendo criados? Eu não estou dizendo que nós não devemos modernizar. A nossa igreja é uma igreja moderna, se comparada à igreja de séculos atrás. A modernidade faz parte, ninguém vive como na Idade Média. Mas os elementos de culto estão sendo removidos do ajuntamento do povo de Deus. A história do povo tem sido esquecida. A história do povo com o seu Deus. Como é que Deus, ao longo do tempo, salvou o seu povo e instruiu o seu povo. E então Deus, finalmente, nessa fotografia, ele vai emitir a sentença. Verso 7 e verso 8. Eis que vos moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba, a uma nação remota, porque o Senhor disse. Deus toma vingança e reverte a situação do seu povo. O povo de Deus, que está sendo perseguido, que está sendo oprimido, que está sendo incompreendido, Deus agora diz assim: basta, eu julgarei os ímpios e eu farei com eles o que eles desejaram fazer com vocês. Os ímpios desejam destruir a igreja, desejam destruir o povo de Deus. Eu agora os destruirei. Deus, então, emite a sentença. Esta é a primeira fotografia. Qual a segunda fotografia? A colheita. Vejam, verso 9 ao verso 13. Os ímpios agora são reunidos para o juízo final. Deus está convocando todas as nações para uma guerra santa. Quando você olha uma notícia e diz assim: descobriram que a Bíblia não contém histórias reais por conta de evidências arqueológicas, ou Jesus não ressuscitou, ou a igreja é invenção dos primeiros cristãos que perderam seu líder e aí inventaram que ele ressuscitou para que pudesse continuar o movimento. Quando você vê ensinos assim, tentando confundir o povo de Deus, criando meios para que as pessoas não creiam no Evangelho, você logo deduz que os descrentes estão com a intenção de impedir o avanço da igreja. Só que Joel está dizendo que todos esses movimentos que combatem os ensinos cristãos, eles são, de certa forma, convocados pelo próprio Deus ao que ele chama de uma guerra santa. Deus levanta os seus próprios inimigos e os chama para a guerra. Deus está convocando os ímpios, Deus está mobilizando essa guerra. Deus quer essa guerra, Deus deseja essa guerra. Deus quer que os homens se levantem contra ele. A Bíblia vai mostrar que essa colheita aqui é a consumação dos séculos. Nós vamos ver que os anjos, eles são esses ceifeiros, e eles vão recolher o trigo que é a igreja no celeiro do Senhor. E é interessante como Joel vai apresentar então essa segunda fotografia. Veja, ele diz que essa guerra santa será uma guerra universal. Ninguém ficará de fora.
nenhuma nação, nenhum país, nenhum descrente. Todos os ímpios são convocados para essa guerra. Verso 9: proclamais isto entre as nações, santificai uma guerra, convocai uma guerra santa, suscitai os valentes. Deus está dizendo assim, chamem os homens corajosos, os líderes, os ditadores, os que têm armas, os que têm ogiva nuclear, aqueles que gostam de carnificina, esses homens que são temidos e que ameaçam o mundo. Chamem os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Uma convocação universal. Joel diz que Deus, o próprio Deus, vai chamar todos os ímpios para uma batalha final. O Apocalipse vai chamar esse episódio de Armagedon, a grande batalha final, o dia do juízo final, uma guerra sem proporções na história da humanidade. Deus convoca todos os homens preparados com todo o arsenal de guerra disponível. Deus está dizendo, venham todos. E sabe o que é interessante? É que o Senhor chama de uma guerra santa, ou santifiquem uma guerra. Por que uma guerra santa? Se ele vai destruir os homens, por que guerra santa? Porque embora os homens venham com todas as suas armas contra o Deus Todo-Poderoso, ele destruirá os homens, os ímpios, com a espada de sua boca, com a sua palavra santa. Por essa razão, chama-se guerra santa. E olha o que Deus faz no verso 10. Ele diz para os ímpios, e eu sei que você já leu esse versículo, em faixa de trabalho especial. Quantas vezes Ministério de Jovens pintava a faixa e dizia assim, digo fraco, eu sou forte. E a gente fazia a festividade usando essa referência. Mas essa referência aqui não é para crente. Deus está dizendo para o ímpio. Um ímpio olha para o outro. Deus está chamando ambos para a guerra. E Deus está motivando os ímpios. Deus está incitando, provocando, mexendo com o orgulho deles. Dizendo assim, vem. Olhe um para o outro e diga assim, eu posso, eu sou forte, eu sou corajoso, eu vou vencer a Deus. Vamos todos contra o povo de Deus, vamos todos contra Deus. Não é assustador? Essa é a visão. Então, não sendo catastrófico, mas a história da humanidade caminha para o abismo. Os homens vão se insurgir cada vez mais contra Deus. Nós não vamos ver uma conversão em massa. Nós não vamos ver o mundo se arrependendo dos pecados. Nós não vamos ver uma igreja santa avançando e crescendo com mega igrejas, senão igrejas do entretenimento. Evangelho deturpado, raso, dissolvido, pueril, infantilizado, imaturidade. Nós vamos ver pessoas com o título de crente, mas que não leem a Bíblia, que não amam a Deus, que não oram, que não se consagram e que não têm o menor interesse nas coisas de Deus. Nós vamos ver uma geração completamente distante dos caminhos do Senhor. E nós já estamos vendo isso. Compare o comportamento da mocidade hoje, dos jovens, com relação a 20, 30 anos atrás. As pessoas estão cada vez mais céticas. A igreja está cada vez mais secularizada. Em países de primeiro mundo, a igreja não existe mais como denominação. Em países ricos, as pessoas não congregam mais. Em muitos outros países, em países emergentes, é o movimento neopentecostal que cresce, com suas heresias, com suas mentiras, com seus engodos. O que nós temos visto é uma adesão religiosa de pessoas que não demonstram mudança de caráter. E o que evidencia, irmãos, o verdadeiro evangelho é uma transformação na vida das pessoas. A prova disso é o próprio ambiente de casa. As pessoas vão para as igrejas, mas não tem evangelho em casa. Por quê? Porque é uma religião. Porque nós nos acostumamos.
A nossa vida é muito corrida. E há muitos crentes vivendo assim, vivendo do mesmo jeito a vida inteira, só correndo atrás dos seus objetivos, das suas metas, das suas conquistas, e a vida está indo embora. E aí Joel diz, um dia, todos serão convocados para estar diante do Senhor. Ele diz para o ímpio, olhe um para o outro e diga assim, eu sou forte. Vejam, não é só universal, essa guerra é urgente. Deus tem pressa com essa guerra, verso 11 e verso 12. Ajuntai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os seus fortes. Movam-se as nações e subam o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Todos os povos, de todos os recantos do mundo, de todos os lugares, serão reunidos agora. Uma reunião fatídica e brutal. Um congregar, um ajuntamento. Aonde, pastor? Aonde vai reunir todo mundo? No Vale de Josafá. É claro que isso aqui não é um lugar geográfico. O Vale de Josafá é um lugar cósmico. É um lugar onde Deus reunirá todos para despejar sobre eles a sua ira. Agora, não é um lugar de conversão. Naquele dia ninguém vai se converter. Multidões, multidões no vale da decisão, não é a decisão do ímpio. É a decisão do próprio Deus, é Deus que está tomando a decisão. É por isso que chama-se vale da decisão. É a decisão de Deus de destruir os ímpios. O vale onde Deus decide destruir os ímpios. Multidões, multidões. Hoje nós vemos multidões se reunindo para pecar. Multidões se reunindo em zombaria. Reunindo em estádios, reunindo em festas de carnaval, reunindo em encontros assim, imorais, em bagunça, bebida, e a vida devassa, mas um dia essas multidões serão reunidas para o julgamento final. E olha o que Deus diz, verso 13, lançai a foice, porque já está madura a seara, vinde, descei, porque o lugar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Deus está assentado no trono, no vale da decisão, diante dele, nesse lugar cósmico, estão as multidões, homens e mulheres de todos os tempos e épocas, que agora estão diante do juízo final. E Deus está dizendo assim, basta, nenhum dia a mais. Os ímpios que sempre tentaram escapar do juízo divino, que nunca aceitaram a ideia do julgamento final, não conseguirão escapar da ira vindoura. A porta da graça será fechada. Agora o que se abre aqui é a porta da ira, e todos terão que enfrentar aquele que está sentado sobre o trono. E a visão de Joel é de um homem pisando uvas num lagar. Um lugar onde se colocava as uvas e alguém começava a pisá-las para extrair o sumo dela. Deus está esmagando os ímpios. É uma expressão para trazer de forma vívida e real, assustadora para nós, o juízo de Deus. Para nós percebermos que os ímpios serão esmagados. Essa é a segunda foto de Joel. A terceira foto é a tempestade. A chegada do dia do Senhor. Deus montou sua corte, Deus reuniu os ímpios no vale de Josafá, no vale da decisão, e agora chega o julgamento final. O profeta Joel descreve esse dia, não como um dia de juízo público simplesmente, mas como um dia de juízo solene. Há uma grande diferença de algo público e algo solene. É por isso que eu gosto de chamar de culto solene e não culto público. Porque público dá-se a ideia daquele em que você pode participar sendo do seu jeito. É público. Cada um do seu jeito, com as suas ideias, com as suas propostas. A igreja, com o passar do tempo, fez isso. Até mesmo as igrejas tradicionais, históricas, as igrejas reformadas, muitas, mantêm a ideia do chamado culto público. E esses dias, eu estava ouvindo um debate sobre ministério pastoral feminino na igreja
Presbiteriana do Brasil, e aí houve uma disputa no Supremo Concílio sobre permitir ou não o ministério pastoral feminino. O pensamento feminista, progressista, está empurrando o ensino da igreja. Está chegando em igrejas históricas. E aí, um dos questionamentos foi exatamente sobre esse. Se a mulher poderia ou não pregar durante o culto. E eu me recordo que um dos líderes daquela reunião citou o seguinte: olha, o estatuto da nossa igreja não permite que a mulher fale no culto solene, mas o culto que nós realizamos é um culto público. Então, assim, abriria-se espaço para que as mulheres talvez se tornassem pastoras. Mas há uma diferença entre lugar público e lugar solene. Solenidade tem a ver com o ar de reverência, de elementos reguladores, da presença de regras e princípios estabelecidos por aquele que convoca a própria reunião. É por isso que aqui é uma guerra ou um dia solene, um julgamento solene. Não há espaço para as pessoas, talvez tentarem se defender ou apresentarem alguma proposta. Não, é apenas Deus, é só Deus quem vai estabelecer as regras. É por isso que no verso 14 ele diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Esse será o grande e temível dia do Senhor. Será tão terrível, irmãos, esse dia, que a própria criação vai manifestar o juízo divino. A própria criação vai dar sinais de que a ira de Deus está se manifestando. Assim como quando Jesus morreu na cruz e deu o grito, como foi na ministração da escola bíblica: o está consumado. Houve trevas sobre a face da terra, nesse dia também haverá trevas sobre a face da terra. Por isso que eu chamei de tempestade, porque o tempo escurece, você não vê a luz do sol e você sabe que virá uma forte chuva. Verso 15, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Os astros que brilham, os astros que dão sua claridade, naquele dia, dia de trevas, em que as potências do céu serão abaladas, na linguagem do apóstolo Pedro, naquele dia os astros não darão a sua claridade, não darão o seu brilho, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, porque toda a criação será ofuscada, estará em penumbra, em sombras, por causa da glória de Deus no juízo final. A própria criação vai se retirar de cena diante daquele Todo-Poderoso que se revela. Veja o verso 16. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Meus irmãos, nenhum valente conseguirá enfrentar o Senhor no dia do juízo final. Ninguém conseguirá enfrentar o Senhor. Por isso ele diz assim: como um rei assentado em seu trono, como um leão que ruge, ninguém poderá enfrentar o Senhor. Todos serão destruídos. Todos aqueles que não têm o nome no livro da vida, todos serão destruídos nesse dia. A grande Babilônia, a figura do mundo e dos seus prazeres, será destruído nesse dia. O falso profeta, a ideia da religião predominante, suas crenças e suas ideologias, será destruído naquele dia. O próprio anticristo, com sua manifestação dominadora, um sistema de governo, de manipulação, será destruído naquele dia. O próprio diabo, o patrono do pecado, com o seu ardis, com a sua habilidade sedutora, será destruído naquele dia. A própria morte, o resultado do pecado, e tão temida pelos homens, será destruída naquele dia. Verso 17. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será a santidade,
estranhos não passarão mais por ela. Ao mesmo tempo em que os ímpios recebem a ira de Deus, o julgamento de Deus, o juízo de Deus, a destruição de Deus, a condenação de Deus sobre eles, a igreja recebe gozo, recebe glória, recebe graça, recebe eternidade, recebe a presença de Deus. Deus não só habitará com o seu povo, mas Ele estará no meio do seu povo, e o seu povo agora habitará com o próprio Deus. É isso que Joel vê. Nós teremos uma comunhão irrestrita, ininterrupta, uma comunhão diferente da que nós temos habitualmente. Hoje Deus habita em nós através do Espírito Santo. Naquele dia, nós também habitaremos nele. Naquele dia, nós receberemos o corpo glorificado. Esse corpo que tanto judia de nós, por causa do pecado. Ou por conta de doenças, ou cansaço físico. Talvez você esteja aí lutando contra o sono. Talvez você esteja lutando contra as suas preocupações. Talvez você esteja lutando contra alguma dor. Naquele dia você receberá o corpo de glória como de Cristo na sua ressurreição. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais morte. Assim como os ímpios serão destruídos, recebendo sobre eles o juízo, e não é o aniquilacionismo, eles não deixarão de existir, mas eles serão destruídos na presença de Deus, em ira e julgamento eterno, em sofrimento eterno. As almas deles não deixarão de existir, existirá eternamente, mas debaixo de ira, no inferno. Nós, a igreja do Senhor, resplandeceremos como a glória do Cordeiro. Essa é a visão do profeta Joel. A igreja reconhecida como a noiva de Cristo. Esse mundo será refeito, um novo céu e uma nova terra. Feito para a habitação do povo de Deus, e nunca seremos banidos de lá. Nunca mais deixaremos de habitar o novo céu e a nova terra. E melhor, irmãos, o sofrimento como nós o conhecemos, não chegará no novo céu e na nova terra. Naquele lugar de delícias, desfrutaremos glórias inefáveis das bem-aventuranças eternas. Nós estaremos para sempre na presença do Senhor. E aqui eu apresento a quarta e última fotografia, a fotografia do jardim. Vejam, Deus vai restaurar todo mundo. Joel começou o seu livro descrevendo de forma dramática e assoladora a situação de Judá. Tomados pelos gafanhotos, passando sérias restrições pela seca, temerosos com a invasão de um exército inimigo. Mas agora, toda essa situação apresentada como um deserto no início do livro de Joel, essa é a beleza da aliança. É assim que nós temos que aprender a interpretar as Escrituras. O livro de Joel começou com deserto e termina com jardim. O livro de Joel começou com seca e termina com pomares e árvores frutíferas. O livro de Joel começou com iminência de guerra e com invasão de gafanhotos, e termina com paz, tranquilidade, em uma terra que emana leite e mel. Então Joel vai agora descrever esse jardim de Deus, essa nova criação feita para nós, com pomares frutuosos, com jardins engrinaldados de beleza, enriquecidos de vida. Vejam como é que Deus vai fazer isso. Primeiro, Deus vai restaurar a criação. Verso 18. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Uma linguagem figurada, fascinante para descrever o povo de Deus restaurado e a terra restaurada. Uma linguagem digna de cinema, para que a gente consiga, na nossa mente, criar e vislumbrar essa imagem que Joel nos apresenta. Vejam essa fotografia, vejam o jardim de Deus, vejam os montes
frondosos, vejam o vale, vejam o rio, vejam as frutas, vejam os animais, vejam a nova vida que Deus preparou para vocês, vejam a paz e esperança inacabáveis, intermináveis, vejam a alegria que Deus vai trazer ao nosso coração, e aqui juntos, nesse lugar que Deus preparou, todos nós, num culto eterno. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 19 ao 21, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação está aguardando com ansiedade a manifestação da igreja. Toda a criação, a fauna e a flora, o cosmo, o sol, a lua, as estrelas, o firmamento, todo o universo criado está aguardando ansiosamente esse dia em que Cristo virá e a igreja então há de se manifestar em um novo corpo. Por quê? Porque a criação é feita para nós. Deus criou a terra para o seu povo. É por isso que Ele não vai exterminar a terra. Nós não vamos viver no céu. Você vai para o céu se você morrer agora. Aí você vai para a presença de Deus, um lugar espiritual. Mas na vinda de Jesus, quando o seu corpo for ressuscitado, e aqueles que estiverem aqui ainda vivos, subirem ao encontro do Senhor, uma narrativa de transformação, quando ao subir o nosso corpo for transformado, esse corpo, que não é como o corpo humano, assim como hoje o conhecemos, e não é como um corpo de anjo, sem a matéria, mas é um corpo com matéria, mas ao mesmo tempo um corpo diferente, porque ele é glorificado. Esse corpo precisa de um lugar para habitar. E sabe qual é esse lugar? Aqui. Mas não do jeito como o mundo está. João vai apresentar o novo céu e a nova terra. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade. A criação está sofrendo. Ela ficou sujeita à nossa desobediência. Não por sua vontade. Não porque a criação quis que o pecado viesse para o mundo, mas por causa do que a sujeitou. A desobediência do Adão, o nosso representante. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, do pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando a gente entende isso, a gente entende que a terra foi feita para nós, que os animais foram feitos para nós, que a criação é o lugar onde a igreja de Deus deve habitar, que nós somos como gerentes dessa criação. Esse era o papel de Adão. Isso é maravilhoso. Deus criou o mundo para o seu povo, para habitar com o seu povo. O mundo pertence a Ele, o povo pertence a Ele, mas nós vamos pertencer a esse mundo, e esse mundo é dele. Ele fez esse mundo para a igreja. Então, quando você pensar em uma vida boa, não pense você que vida boa é ganhar bem, ter uma casa no condomínio, ser bonito, forte, fitness, ou ter uma saúde de ferro. Porque independente do que você consiga, você vai morrer como todo mundo. Sua vida, nessa condição, vai chegar ao fim. Porque Deus disse que é para chegar ao fim. Deus ordenou e ninguém foge disso. Mas pense na nova criação. Pense naquele lugar de gozo. Quando você se sentir tentado pelo pecado, lembre-se que Deus vai te dar um corpo glorificado. Quando você se sentir desanimado, quando você pensar assim, ai meu Deus, eu não estou conseguindo caminhar, lembre-se que Deus vai te dar um novo corpo para habitar no novo céu e numa nova terra. Vale a pena, irmãos, lutar contra tudo aquilo que nos impede a caminhada. Vale a pena continuar peregrinando neste mundo. Vale a pena continuar com os olhos na eternidade, como dizia Jonathan Edwards. Essa era a ideia dele. Olhar para a eternidade, para que a gente não fique
sem atenção ao que realmente importa, senão a gente olha para um lado, olha para o outro, fica preocupado com essa vida e não olha para a eternidade, não olha para o Senhor nosso Deus. Olhemos para a eternidade. Olhe para o alto, olhe para o Senhor. Veja como João, Apocalipse 21:1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, esse céu e essa terra se passaram e o mar já não existe. Vejam, João está descrevendo como Joel. Ele não está querendo dizer aqui que o mar, a praia não vai existir. A ideia de João é que a existência do mar ali na ilha de Patmos configura seu sofrimento no seu exílio. Então ele está dizendo assim, a primeira terra e o primeiro céu passaram e o sofrimento já não existe mais. Não há exílio, não há abandono, não há solidão, não há escassez, não há doenças, não há guerra, não há fome, não há absolutamente nada daquilo que nos aterroriza, que nos dá medo, mas naquele dia, naquele grande dia, nós desfrutaremos de gozo eterno. Então imagine você sofrendo aqui nessa vida e você lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Naquele dia o seu coração vai se regozijar. Como nós cantamos na música, prosseguindo para o alvo eu vou. Vamos caminhando para esse alvo. Como Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Agora, se você desanimar, se você achar que não vale a pena, se você se entregar à preguiça, se você se entregar ao comodismo e dizer assim, não, deixa isso para lá, vamos viver na vida assim de qualquer jeito. Muitos naquele dia serão confrontados com uma verdade estarrecedora. Por que eu fiz isso? E se insurgirão contra Deus, porque naquele dia não mais haverá arrependimento. E então Deus fará justiça ao seu povo, verso 19 e 20. O Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. O Egito aqui é o símbolo das nações pagãs, é o símbolo dos ímpios, é o símbolo daqueles que não querem a Deus, é o símbolo daqueles que são descrentes, daqueles que são hostis à palavra de Deus, dos inimigos do povo de Deus ao longo da história. Todos esses deixarão de existir, se tornará uma assolação, enquanto o povo de Deus vai habitar em uma terra segura, os inimigos de Deus sofrerão juízo e desolação. Deus então vai concluir todo o seu trabalho, purificando graciosamente o seu povo. Verso 21. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Povo de Deus, que recebeu a expiação definitiva através do sangue de Cristo, receberá a purificação definitiva na vinda de Cristo. O que Cristo fez na cruz nos tirou de debaixo da culpa. O que nós estamos fazendo na caminhada cristã nos tira de debaixo do poder do pecado. À medida em que nós nos santificamos, nós estamos caminhando para a glorificação. Calvino dizia isso. Sabe quando eu identifico um crente de verdade? Quando ele se santifica. Calvino dizia, a santificação aponta para a glorificação. À medida em que alguém busca a santificação, ele mostra que é um eleito. E aqui no verso 21, Deus então, naquele dia, vai completar de forma definitiva a sua obra em nós. Ele vai nos purificar de absolutamente tudo. No novo céu e na nova terra, a gente não vai ser tentado mais. O nosso coração não vai ser mais enganoso. O Senhor vai nos purificar completamente. Aqui diz respeito ao povo de Deus, não aos ímpios. Os ímpios já estão sendo condenados no vale da decisão. O povo de Deus está sendo purificado. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é limpo, limpe-se ainda. Quem é santo, santifique-se mais. Há uma progressão aqui
Deus então vai nos purificar de todos os pecados. Calvino dizia o seguinte: naquele dia, Deus vai nos purificar para que possamos brilhar na presença do Senhor. O céu é a habitação do grande rei. O trono é o centro de comando da história. Deus, Pai, Espírito Puríssimo, habita os céus. Ele está no trono e ele conduz a história de toda a criação. Um novo céu e a nova terra, esse paraíso restaurado, esse Éden de Deus, é o lugar para a habitação do povo de Deus, com Cristo Jesus. Na teologia histórica nós aprendemos que Deus habita e habitará o céu eternamente. Cristo, que habita o céu, habitará o novo céu e a nova terra eternamente com o seu povo. Cristo é Deus, Deus encarnado. Nós nunca veremos Deus em espírito puríssimo. Nunca. Adão não o viu. São teofanias. Alguns acreditam que talvez ele tenha ouvido apenas a voz que ecoava no jardim, procurando por ele. Mas vários teólogos acreditam que talvez Deus tenha usado forma humana para se revelar a Adão. Mas nunca, jamais alguém viu Deus, nem Moisés viu a Deus. Há um hino antigo que diz assim a letra: ninguém pode ver o sol em seu alto fulgor, quanto mais a Deus que do sol é criador. Você não consegue nem olhar para o sol ao meio-dia, fique olhando para o sol. Quando ele está no auge do seu fulgor, do seu brilho, imagine aquele que criou todas as coisas. Mas nós veremos Deus em Cristo Jesus. Cristo é o segundo Adão. Maravilhoso isso. Imagine um novo céu, uma nova terra, o paraíso de Deus. Esse lugar recriado por Deus. Nós desfrutando da presença de Deus, nós todos, como igreja do Senhor. Cristo ali, na Nova Jerusalém, porque Jerusalém é vista nas Escrituras como o lugar do culto a Deus, o lugar do centro da espiritualidade, o lugar onde ficava o templo, o monte santo de Deus, o monte, a habitação de Deus. João diz que nesse novo lugar, no novo céu e na nova terra, haverá a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é o centro administrativo da nova terra. E o governador da nova terra é Cristo. É por isso que haverá justiça em toda a terra. Irmãos, se nós, que temos aqui 70, 80, 90 anos de vida, e nesse mundo com pecado, com sofrimento, com crises, ninguém quer morrer porque a gente gosta de viver. E a gente gosta do mundo no sentido de criação, não do sistema. O mundo criado. Você gosta, eu gosto. Por isso que a gente gosta da natureza, a gente gosta dos animais, nós gostamos de um riacho, nós gostamos de ir num lugar onde você pode ter contato com a criação. Você gosta de ir numa praia, você gosta, isso te faz bem porque você foi criado para essa realidade. É por isso que quando a gente vive essa vida louca de trabalho, de estresse, de preocupação, de comprar e pagar, e aquela turbulência e a pressão no trabalho, qual é a primeira coisa que você quer fazer? Você quer fugir para um lugar distante porque você quer descansar. Então Deus vai recriar todas as coisas. E nessa nova criação, sem dor, sem sofrimento, imagina a alegria indizível. Se aqui, se você puder ter uma vida confortável, já é gostoso, imagina na nova criação. De vez em quando eu me pego pensando, encontrando os meus irmãos, encontrando aqueles que já partiram, irmãos fiéis. Você já imaginou? Quantos irmãos ao longo da caminhada nós podemos rever? O pai, a mãe, aqueles que serviram a Cristo fielmente, você poder encontrar os mártires, os apóstolos, os patriarcas, os profetas, e tantos homens que ao longo da história serviram a Deus fielmente. Você poder rever os seus irmãos, e você poder dizer assim, irmão, valeu a pena. E eu não acredito que haverá amnésia, porque o que constrói a nossa identidade é a nossa história. Não faria sentido eu chegar nesse novo céu e nova terra, olhar para o William e falar, quem é você? Eu precisaria saber quem é o William.
E vou falar, William, aqui eu consigo aprender violão. Poder encontrar o pastor Milton e o pastor falar assim, olha, valeu a pena, vocês ficaram firmes. Não sei quem aqui vai ser o próximo que Deus vai chamar, mas eu vou encontrar você. Se for eu, você vai me encontrar. Porque o Senhor nos resgatou da condenação e Ele garante esse lugar no novo céu e na nova terra. Então a nossa expectativa deve ser essa. Isso não é uma utopia, isso é o que dá sentido, razão e esperança aos crentes. Tem muita gente vivendo sem entender o que é eternidade, o que é novo céu e nova terra. Tem muita gente que vai à igreja, mas se você perguntar, irmão, se você morrer, para onde você vai? Não sei. Dá um desespero, porque eu não sei. Não é possível, você tem que saber, porque a Bíblia diz. Se você morrer hoje, você vai para a presença de Deus. O seu espírito, que é a sua alma, são sinônimos. Não são três, corpo, alma e espírito. Alma e espírito são sinônimos. O corpo desce à sepultura, o espírito sobe ou volta a Deus que o deu. Agora vejam, se um ímpio morrer, o seu corpo desce à sepultura, assim como o nosso, e o seu espírito vai à presença de um Deus irado. Ele já começa a sentir o sofrimento prévio do inferno, mas ainda não é o inferno. Ele vai estar debaixo de ira, como já está. Se alguém não crê em Cristo, já está debaixo de ira, já está condenado. Não há neutralidade. Mas quando Cristo voltar, todos os homens hão de ressuscitar. Os crentes e os descrentes. Os justos e os injustos. Os justos vão ressuscitar para o gozo eterno, para a glória eterna. Os ímpios para a condenação eterna. Aí nesse grande dia, Deus vai reunir todos eles nesse lugar, que não é um lugar geográfico. A presença de Deus, multidões e multidões, apenas para receber a condenação. Não é nessa ideia da fila, viu? Tem gente que tem um pensamento, uma fila, Deus conversando com cada um. Não tem isso não. Todos receberão a condenação ao mesmo tempo, porque eles já estão condenados. Eles já estão diante da ira de Deus. E a igreja, para receber o corpo glorificado e estar em gozo eterno. Meus irmãos, vai valer a pena nós permanecermos firmes. Que naquele grande dia eu possa te encontrar no novo céu e na nova terra. E se a gente tombar agora, que estejamos na presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que a gente olhe para essa existência como algo finito, limitado e frágil. Olhe para a sua vida como algo finito. A sua vida está caminhando para um ponto final. Por isso, faça o melhor em tudo que Deus te colocar para fazer. Por isso que a Bíblia diz assim, tudo que vier em mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque para a sepultura onde vai, não há obra e nem trabalho. Se você propôs fazer alguma coisa, faça o melhor, porque é só essa a oportunidade que você vai ter. Se você deixar de fazer o que tem que ser feito e ficar olhando para trás e se lamentando, não vai resolver absolutamente nada, a não ser perder o tempo presente que também está correndo. Porque lamentar o que passou, já passou. Então viva para Deus, sinta a alegria da salvação. Tem muita gente salva que não tem alegria da salvação. É salvo, porque a salvação está garantida em Cristo, mas não é alegre. Ora, se você sabe que você vai morar no céu, e que depois você vai habitar o novo céu e a nova terra, não é possível que você não fique alegre com isso. Isso tem que ter uma alegria enorme. Se eu for fazer uma viagem para um lugar, como a gente, por exemplo, teve a possibilidade de ir para Porto Seguro, eu já estava numa alegria enorme. Agora acabou, porque não deu certo. Mas eu tenho alegria, porque eu vou morar no céu. Posso não ter tudo o que eu desejo nessa vida, mas eu vou morar no céu. Eu lembrei das palavras do pastor Milton, quando ele disse para mim assim, ofereceram um pacote para viajar para Israel e para conhecer Jerusalém. Eu falei assim, o senhor vai? Ele falou assim, não, eu não tenho dinheiro que nem esses pastores que vai para Israel,
mas a minha alegria é que eu vou conhecer a Nova Jerusalém. Então você pode não ir para Israel, você pode não fazer uma viagem internacional, mas você vai para a Nova Jerusalém. Isso é maravilhoso. Amém? Deus te abençoe. Então vamos concluir essa mensagem. O profeta Joel começa com uma tragédia, invasão dos gafanhotos, e termina em triunfo com o reinado dos reis dos reis. E eu termino com Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém.